amores, tudo bem com vocês? Eu sou Vitória Alba e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje nós vamos fazer uma bolsinha organizadora feita com tecidinho chita, tá? Mas se você quiser fazer de um outro tecidinho aí, fique à vontade. Eu cortei aqui no meu nylon acoplado a medida de 25 de altura por 21 de largura. 25 de altura por 21 de largura. E eu cortei aqui no meu tecidinho principal, que é o tecido chita. Eu cortei aqui um pouquinho maior, porque eu vou fazer um matelassê simplesinho aqui. E cortei também no meu tecidinho de forro um pouquinho maior, tá? Porque depois que eu fizer o matelassê, que eu vou passar para vocês a medida exata da nossa bolsinha. Aqui, olha, eu vou pegar aqui o meu tecidinho chita, vou colocar aqui o lado avesso para cima e vou posicionar aqui, olha, em cima do lado avesso, o meu nylon acoplado. Essa parte aqui do nylon acoplado mais crespinha, eu vou colocar frente com frente do avesso do meu tecidinho principal, tá? E aqui eu vou na máquina e vou fazer um matelassê simplesinho. Depois que eu fizer esse matelassê, desse lado aqui, eu vou riscar a medida exata, aí eu vou trazer para vocês a medida certinha, tá bom? Vamos precisar aqui de um zíper. Eu estou usando aqui o zíper número 6. E eu tenho aqui 24 centímetros de zíper, número 6. E um cursor também, número 6. A minha etiqueta. E no cursor, eu vou colocar um lacinho do mesmo tecidinho, tá? Aí, você vai dobrar em 4 vezes. Você vai pegar aí um pedacinho de tecido. O meu aqui, olha, ele tem 15 de altura aqui, ele tem 15 centímetros. E nessa parte mais larguinha aqui, olha, ela tem 7 centímetros, tá? 7 centímetros. E aqui no meio, 4 centímetros. Então, o que que eu fiz? Eu cortei a altura, dobrei, e depois eu dobrei novamente, e aí eu recortei, tá bom? Aí você faz aí o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar no cursor um chaveirinho, pode. Se vocês quiserem colocar uma fitinha de cetim, pode também. Ou uma pedraria, fique à vontade, tá bom? Aqui eu fiz assim porque eu achei que vai ficar bonitinho também. Mas fique à vontade para você colocar o que quiser aí no seu cursor, tá bom? E agora vamos para o passo a passo e para a montagem da nossa bolsinha organizadora. Como eu falei, eu vou agora passar uma matelassê aqui e já volto para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, eu já fiz aqui uma matelassê bem simplesinho mesmo, só para prender melhor o tecidinho no nylon acoplado, tá? Olha. Agora aqui eu risquei a medida exata para fazer a bolsinha. Eu risquei aqui do lado do nylon acoplado a medida de 22 de altura e 18,5 de largura, tá? 22 de altura, 18,5 de largura. Aí, nessa medida, eu passei uma costurinha, já para prender nas beiradinhas o tecido e o nylon. Agora, eu vou refilar, e depois que eu refilar esse excesso, eu vou cortar a medida exata no forrinho. Cortei aqui o excesso. E aí, com a mesma medida, eu cortei o forrinho também. Agora, você vai pegar aí na medida de 18,5, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Você vai dobrar ao meio e vai fazer um pequeno pique aqui, olha, tanto desse lado como desse de baixo, dos dois lados.
na medida de 18,5. Aí você vai pegar o seu zíper, vai dobrar ao meio e vai fazer também um pequeno pique, tanto na parte de cima como na parte de baixo, achando o meio. Agora eu vou destacar aqui o meu zíper. E vamos posicionar um lado do zíper na parte de cima, os dentinhos para baixo. Eu vou só prender aqui. E do outro lado, o outro lado do zíper. O dentinho para baixo, marcação com marcação. O meu tecido aqui, ele não tem uma direção exata. Então, eu cortei em uma única medida. Mas se o seu tiver uma direção exata, de acordo com o desenho, a estampa que você vai colocar, aí você vai cortar em duas partes, tá? Sendo que você vai acrescentar meio centímetro de um lado e meio do outro. Porque aí, quando a gente montar a bolsinha, a sua estampa não vai ficar de um lado certinho e do outro pode ficar de cabeça para baixo, tá bom? Aí você vai cortar duas vezes. Mas como o meu não tem uma direção exata, eu cortei em uma vez só. Agora, nós vamos passar uma costurinha desse lado, prendendo o zíper no tecido, e do outro lado também, prendendo o zíper no tecidinho. Já passei uma costurinha dos dois lados, já prendi aqui a minha etiqueta. Agora, eu vou pegar o tecidinho de forro, eu vou colocar direito em cima do direito do tecidinho principal e vou passar novamente uma costurinha prendendo o meu forrinho. Já prendi o forrinho dos dois lados. Agora, eu vou desvirar. E aqui do lado direito do tecidinho principal, eu vou passar um pesponto desse lado e desse. E depois eu venho e coloco o meu cursor. Já passei o pesponto dos dois lados, desvirei e coloquei o meu cursor. Posicionei o cursor aqui no meio da minha pecinha e agora eu vou desvirar para o lado avesso novamente. Depois que você desvirar, você vai jogar forrinho para um lado e tecidinho principal para o outro. E agora, vocês vão fechar as laterais. Vamos fechar um lado e fechar o outro lado. Só que aqui no forrinho, de um lado, você vai deixar uma aberturinha para desvirar a nossa pecinha. Já fechei as laterais. E de um lado aqui da lateral do tecidinho de forro, eu deixei uma aberturinha. Agora, eu vou desvirar e vou fechar essa aberturinha. E o lacinho, eu dobrei aqui, ó, no comprimento. E vou passar uma costurinha em toda a volta da largura de um pezinho de máquina. E vou deixar uma aberturinha bem aqui no meio para desvirar esse lacinho. Prontinho, pessoal. Desvirei, fechei a aberturinha no forro. E aqui, olha, desvirei o lacinho e dei um nozinho aqui no cursor. E olha só como ficou a nossa bolsinha. Aqui cabe documento, remedinho, absorvente, dinheiro, moeda, cartões. Você pode colocar aqui o que você quiser para uma saidinha rápida ou mesmo para você colocar dentro da sua bolsa com coisinhas separadas, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo.